O nosso tema agora é cultura e a gente abre espaço para conversar sobre o projeto Persona, que é um projeto de extensão da Unesp, aqui de Bauru, voltado para a crítica cultural e jornalismo de cultura. Com a gente aqui em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, a Natália Tetzner, que é editora-chefe do projeto e estudante de jornalismo da Unesp, gentilmente aceitou o nosso convite para este bate-papo. Natália, seja bem-vinda. É um grande prazer estar aqui presente. Agradecemos a oportunidade. Vamos lá, Natália, falar um pouquinho sobre esse projeto, né? Como é que surgiu a ideia? Desde quando existe o projeto Persona? E qual é o foco dele exatamente? É jornalismo, é entretenimento, é cinema, é um pouco das três coisas misturadas? Bom, o projeto surgiu em 2015 como um grupo de pesquisa em um laboratório de escrita e com o tempo, nos últimos anos, a gente desenvolveu um site em que a gente publica críticas, artigos e coberturas sobre as principais áreas da cultura. Então, são elas cinema, música, literatura e até videogames e artes visuais. E o foco do projeto é mais na questão textual e voltado para o jornalismo, mas atualmente no projeto a gente tem membros de design que colaboram com mídias sociais e também de rádio, televisão e internet que às vezes produzem conteúdos para as nossas redes sociais, como o Reels para o Instagram e essas coisas assim. Então, como surgiu um laboratório de escrita, acabou evoluindo para uma plataforma de jornalismo, um blog em que os alunos podem compartilhar experiências, desenvolver a sua própria escrita e também aberto ao público em geral. Então, é uma plataforma onde as pessoas fazem análise crítica, podemos dizer assim, desses produtos culturais. A gente tem algumas redes sociais onde há esse tipo de análise, mas também fóruns de discussão. Há espaço no projeto, né, nessa plataforma, para que haja debate sobre os produtos? No site, a gente foca mais em críticas prontas. Então, como nos cursos da Unesp, a Unesp sempre visa essa formação mais crítica, os nossos colaboradores têm esse embasamento para criticar as obras em si. E no site não tem essa discussão com o público assim muito forte. Mas a gente realiza reuniões abertas e clubes do livros temáticos em que as pessoas podem comparecer e discutir certos temas. Anualmente, a gente normalmente pega algum mês especial para fazer esses eventos. Então, seriam talvez o mês da mulher, normalmente a gente faz algumas reuniões abertas, e agora que está chegando o mês do orgulho também. Legal, Natália. E além dessas datas comemorativas, né, essas datas que acabam funcionando como ganchos para assuntos que vocês possam comentar, divulgar, como é que acontece a seleção dos temas? Bom, a gente tem um núcleo de redação, porque a gente tem o pessoal que colabora meio que freelance, e o pessoal da editoria, e o pessoal da redação, ele foca mais em conteúdos direcionados, e a gente elabora a lista de pautas. Então, toda semana no nosso Instagram, a gente solta algumas pautas específicas, os principais lançamentos, e daí o colaborador olha lá e pode decidir se quer escrever ou não. E normalmente o nosso foco costuma sair um pouco das obras mainstream, que a gente chama, as mais conhecidas, e focar mais na literatura, em obras mais nacionais, que talvez nem todo mundo conheça. A ideia seria talvez fazer uma interpretação dessas obras, correlacioná-las com outras. Há espaço também para críticas positivas, negativas, opinião. Como é que vocês direcionam tudo isso? Assim, o nosso direcionamento, acreditamos que, tipo, nada é totalmente perfeito e nada é totalmente ruim. Então, uma boa crítica, ela tem que apresentar contra-argumentos. Então, se você acha que uma obra é muito boa, você tem que apresentar os pontos baixos dela, para o próprio leitor sentir uma credibilidade jornalística, né, e não que está lendo um simples release. E, ao mesmo tempo, se você quer muito criticar negativamente uma obra, você tem que apontar os pontos altos, né? Aquilo que, pelo menos, o diretor foi lá e tentou fazer na obra e tal. Então, o nosso direcionamento é de que nada é extremamente perfeito e que nada é extremamente muito ruim, e tentar equilibrar e tal, e também trazer referências e uma bagagem cultural do próprio aluno, do próprio colaborador. Ele tem que mostrar isso no texto, e é isso que normalmente a nossa equipe de revisão de edição costuma ajudar o colaborador nessa parte. Legal.
E algo bastante interessante no projeto de vocês é que ele não é voltado só para estudantes de jornalismo ou alunos da Unesp, ele é aberto para a participação de toda a comunidade, de graça, é preciso fazer alguma inscrição, algum cadastro, eu só acesso a plataforma e já posso publicar ali a minha crítica, por exemplo, existe algum tipo de filtro? Como é que funciona isso? Sim, a gente é aberto para o público. Tem duas formas de colaborar com o Persona. Se você é aluno da Unesp, você pode participar do nosso processo seletivo para participar da editoria em si, e daí você participa de coberturas mais especializadas e direcionadas. Mas se você não é estudante da Unesp, você pode colaborar com a gente escrevendo textos. Então, quando você acessa as nossas redes, @personaunesp, você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail, pelo Instagram e reservar uma pauta. A partir do momento que você reserva uma pauta, a gente elabora um prazo e quando entrega esse texto, ele passa por um processo de revisão interna para se encaixar nos nossos moldes e padronização do site, mas tudo isso em colaboração com o escritor, e daí, posteriormente, ele é postado no nosso site e nas nossas redes sociais. Uhum. Você comentou agora há pouco, né, que você tem uma preferência por pautas ou obras que não sejam aquelas tão voltadas ao mainstream, né, que sejam aquelas um pouco mais abertas à reflexão, à interpretação. Existe algum tipo de pauta que vocês evitam divulgar aí na plataforma? Acredito que evitar não. A única questão é que quando é alguma pauta de algum autor que às vezes é muito polêmico ou tem um histórico controverso, a gente pede para a pessoa apontar isso no texto. Então, por exemplo, a autora de Harry Potter, ela tem uma série de questões que atravessam a cultura como um todo e a sociedade. Então, quando você reserva uma pauta de Harry Potter com a gente, você tem que deixar aquilo claro no texto, que você está analisando a obra, mas que a autora ela tem questões que atravessam e às vezes até ultrapassam a própria obra dela. Como é que você tem percebido, né? O projeto existe desde 2015, acredito que você esteja há alguns anos, nos últimos anos, aí, na coordenação do projeto aqui na Unesp, mas como é que você percebe a identificação, a participação, o feedback, o consumo desse conteúdo que é publicado na plataforma do Projeto Persona pelas pessoas, pela comunidade? Bom, eu estou no projeto já faz quase 3 anos. E desde que eu entrei na Unesp, foi o projeto que abriu muitas portas para mim. E eu acho que quando você entra na Unesp e se depara com o Persona, você enxerga um mundo de possibilidades, principalmente para o jornalismo cultural, que infelizmente atualmente é muito difícil de exercer profissionalmente. Então o Persona acaba sendo essa válvula de escape e também a comunidade em volta do Persona é bem acolhedora e todos nós temos questões muito. Cada um tem um gosto muito diferente, mas ao mesmo tempo questões que nos aproximam como uma comunidade mesmo. E ao longo dos anos o Persona também me ajudou particularmente e ajudou também os membros em relação à escrita, porque realmente, de fato, é um laboratório de escrita, é um laboratório também de análise crítica, ele faz você enxergar o mundo com os outros olhos, e também acaba sendo um projeto que acaba que escolhendo os membros. Eu falo que não é você que escolhe a persona que te escolhe, porque ele é assim, sabe? E ao longo dos anos, a gente vê o pessoal que colaborou ou esteve na editoria, sempre agradecendo a oportunidade, e também, quando a gente tem processo seletivo, tem bastante inscrições, porque as pessoas realmente querem fazer parte e enxergam esse ambiente que é muito confortável, tanto para os alunos quanto para quem é de fora. E não só para quem participa, mas para quem consome, são assuntos, né, que são de gosto da maioria das pessoas. Filmes, séries, você mesma colocou, né, videogame, né, muitas pessoas se interessam por esses assuntos. Existe um grande público interessado nesse conteúdo. Sim, e a gente enxerga que nos últimos anos o principal alvo foi o cinema. Então a gente recebe muito texto sobre cinema, e nos últimos anos a gente também cobriu a Mostra Internacional de São Paulo,
com acesso à credencial e tudo. Então, tipo, é um grande evento para a gente está muito feliz de colaborar com isso e ser uma representação, né, decente no jornalismo cultural. Natália, só para a gente fechar, vocês têm algum tipo de fomento, alguma ajuda de custo, alguma bolsa que ajude a custear, né, a manutenção, a publicação desses textos, a manutenção dessa plataforma? Caso vocês não tenham, por que seria interessante para vocês? Você acha que se vocês tivessem um fomento aí mais robusto, mais consolidado, o site poderia crescer, poderia ir, de repente, até pensar num futuro em competir com outras plataformas que têm a mesma finalidade? Então, esse é um assunto complexo dentro da nossa editoria, mas atualmente a gente acredita que somente o professor coordenador recebe uma verba para isso, e ele paga o nosso site, a nossa hospedagem do site. Mas fora isso, a gente não tem bolsa, e por um lado, para a gente, isso é mais favorável, porque a gente acaba tendo uma liberdade editorial maior do que se a gente tivesse uma ligação com alguma instituição, porque talvez algumas pautas fossem vetadas por alguma opinião editorial da instituição em si. Então, atualmente, a gente pretende continuar como está, sem bolsas, mas quem sabe no futuro. Tá joia. Vamos aproveitar então para divulgar como é que as pessoas acessam, têm acesso ao conteúdo, né, desse projeto e podem participar, caso tenham interesse, participar da seleção aí do Persona. Bom, a gente acabou de fechar as inscrições para o processo seletivo, mas se você quer colaborar com o Persona, você pode entrar nas nossas redes sociais. Todas são @personaunesp e o nosso site personaunesp.com.br e também pelo nosso e-mail, principalmente o de edição, que seria ediçãopersona@gmail.com. Então manda uma mensagem para a gente, comenta que você tem interesse, que a gente vê a disponibilidade e você escreve e publica o seu texto com a gente e pode participar de reuniões abertas, de clubes do livro, porque a gente realmente adora receber as pessoas, acolher elas, seja da Unesp ou de fora. Maravilha, tá dado o recado, parabéns pelo projeto. A gente conversou aqui com a Natália Tetzner, ela que é estudante de jornalismo da Unesp e a editora-chefe do projeto Persona, que é essa plataforma, né? Esse projeto que contempla, dentre outras coisas, crítica, interpretação cultural, jornalismo cultural, assuntos e conteúdos como séries, músicas e principalmente filmes. Mais uma vez, Natália, obrigada pela participação, parabéns aí pela iniciativa de vocês. Sucesso! Nós que agradecemos. Eu agradeço você também que nos acompanhou aí pela TV e Rádio Câmara e lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Procure lá, TV Câmara Bauru. Até a próxima!